Está no ar aqui na ON. Programa Papo de Sexta. Apresentação: Pastor Samuel da Cunha. Papo de Sexta, de volta em nova temporada, Papo de Sexta, nova temporada 2026. E vocês já sabem, o Papo de Sexta sempre com convidados muito especiais mesmo, para bater um papo com a gente sobre um tema relevante, mas de forma descontraída. Papo de sexta, né, meu amigo? Não é de segunda, né? De sexta. Mas olha, realmente um papo gostoso. Então você fica ligadinho com a gente. Lembrando, hein? Papo de sexta, toda sexta-feira, das 11 ao meio-dia, trazendo para você, então, convidados com os assuntos mais diversos. E lembrar também que a gente está nas redes sociais aí, hein? Você já está seguindo a ON Web Rádio nas redes sociais? @ON Web Rádio Gospel nas redes sociais, viu? Isso mesmo. A gente está presente lá, no Facebook, no Instagram, também no TikTok e ainda no nosso canal ali no YouTube. Lembrando que esse papo, na verdade, esse programão aqui, está sendo transmitido ao vivo no canal da ON, lá no YouTube. Então, olha, você pode participar por lá também, mandar o teu alô, o teu bom dia, fazer pergunta, tem um chat lá, você pode participar por lá, mas também aqui pelo nosso WhatsApp, 16996270689, tá bom? E hoje eu estou tendo esse privilégio, essa alegria de bater um papo com ela, hein? Adriane Mitter, quem vai estrear na segunda-feira o Papo de Mulher aqui na ON Web Rádio a partir das 15 horas. E eu disse para ela, você precisa vir no Papo de Sexta. Bom dia, Adriane! Bom dia, pastor Samuel. Bom dia, Radionautas. Olha aí! Posso fazer um pedido, pastor? Faz. Não for Pix, né, gordinho? Não pede Pix, não, que a gente não... Para mim, esse pedido é melhor que Pix, pastor, porque eu fui tão bem recebida nessa casa. Ai, que e eu legal. Queria que os radionautas me recebessem dessa maneira. Olha, com certeza. Calorosa e amorosa, que Com a certeza. turma da ON Web Rádio me recebeu aqui. Já estou me sentindo em casa, estou ambientada. Já é da família. Já estou me sentindo da família já, pastor. Muito obrigada pelo convite de estar no Papo de Sexta aqui, né? E vamos embora, pode perguntar tudo. Vamos acelerar. Eu falei com a Adriane, já que ela esteve comigo aqui, eu falei que ela é resposta de oração. Ela está com a gente hoje aqui na ON Web Rádio. É propósito de Deus, e se é propósito de Deus, já deu certo. Amém. Amém? A coisa vai acontecer, né? Mas, Adriane, a gente tem aqui uma audiência a nível nacional, são muitas cidades nos ouvindo nesse momento, vários radionautas, várias regiões do Brasil, e eles querem conhecer um pouquinho mais da Adriane. A Adriane profissional, a Adriane mãe, a Adriane esposa, a Adriane serva de Deus, enfim. Vamos falar um pouquinho de você. Você vem assim de uma família de tradição evangélica ou não? Você teve o seu encontro com Jesus? Conta um pouquinho pra gente. Ai, que alegria poder responder isso, pastor. E realmente, eu tô vendo a mão de Deus nesse nosso encontro, e no meu encontro com a ON. Por quê? Porque eu já tive outros programas na TV, no rádio, que eu falava com mulheres usando a palavra de Deus, né? E contar a minha história, porque eu nunca tinha feito. Olha que ninguém nunca me fez essa pergunta, pastor. Não, ninguém nunca perguntou isso pra mim. Então, assim, eu não venho de um berço cristão evangélico, e eu perdi minha mãe o ano passado. Faz um ano, esse ano agora, em maio, fez um ano que a minha mãe faleceu. Meus sentimentos aí atrasados, mas, né? Mas desejar coisas boas nunca é tarde, né? Sim. E a maior herança, pastor, que a minha mãe me deixou foi Jesus. Olha aí, que bênção. Porque a minha mãe, a gente sempre teve uma relação muito legal. Minha mãe foi mãezona mesmo, amiga, companheira de aconselhar, né?
E eu era hippie, pastor. Olha, Maluca de pedra total. sério? Com Fazia aqueles 17 anos. artesanatos, tudo lá assim? Mas Então, modinha, né? Eu modinha. era de falar, porque eu não gostava de banho quente, né? De Entendi, tá, comidinha boa. Então, tá, assim, falava que era só porque para falar. entendi. E a minha mãe, mas sendo hippie, eu adorava cristais, eu gostava de bruxa, de gnomo, daquela coisa errada. Olha, E a aí, minha mãe, pastor, ela conheceu a metodista. tá, Uma amiga foi para Londres, trouxe a metodista para a cidade onde nós morávamos e ela conheceu. olha, Quando a gente conhece Jesus, a gente se apaixona, com né? certeza. Porque nem a minha família, a gente, somos católicos, mas a gente não tem aquela profundidade com Jesus que a gente tem quando nos tornamos cristãos evangélicos, porque Sim, o evangélico, ele tem um contato maior, uma afinidade maior com a palavra, tá, porque busca mais, né, sim. pastor? Na verdade, as famílias têm essa tradição, Sim, né? No catolicismo romano, é uma isso, tradição, ou seja, vai passando de pai para filho, né? Mas às vezes a pessoa até tá ali naquela tradição da família, às vezes não contraria a família, mas não sabe por que que a família realmente professa aquela aquela fé. fé, aquela forma de se relacionar com Deus, né? Isso assim, eu penso que no Brasil, pelo menos, a grande maioria, né, teve esse tipo de experiência, né? De uma tradição religiosa E eu acho e que não segue até propriamente, hoje, né? né? Até É. hoje ainda predomina em muitas vidas, mas é o que você falou. Aí quando tem um encontro com Jesus, É, e aí foi muito engraçado, pastor, e é muita bênção contar isso, porque às vezes tem mãe nos ouvindo agora, sim, sim, que tem filhos adolescentes e que estão se rebelando aí, não querem buscar, né, a mesma fé que os pais sim, professam, acontece né? muito. Ainda mais com a internet agora, que a gente tem um acesso muito grande a Sim, muita sim, informação, né, pastor? E aí a minha mãe me fez, eu brincava com ela, falava, vai, irmã, por favor, tirava sarro com a minha mãe. O pastor falava, não, irmã, sua religião não permite. E um dia ela me fez prometer que eu ia com ela até a igreja. Olha aí. E aí, na minha casa, na minha família, palavra é fio do bigode. Falou, Falou, tem tem que que cumprir. cumprir. Lá em casa não tem essa história de, Tá. falo, não vou fazer. E ela, com muita sabedoria, me fez prometer que eu ia na igreja. E aí ela, E você nem prometeu. acreditou muito, assim. E eu Vou falei, lá. vou. Ela falou assim, vamos comigo na igreja que eu tô indo? Ai, mãe, você sabe que eu não sou, né, dessa religião, não Tá. faz diferença pra mim, eu já tenho Deus. Ela, ai, promete que você vai? Eu falei, tá bom, mãe, prometo. Agora. Agora, aí prometi. Conheci a palavra em 1996 Olha aí. e daí a gente se apaixona por Cristo, Você né? falou de uma cidade. Qual era a cidade? Guará. De Eu cresci Guará. em Guará, né? Até Tá. se tiver radionautas de Guará nos ouvindo agora, um beijo para todo mundo de Guará, minha cidade do coração. É uma cidade pequena, né? Sim, sim, Aqui, sim. próxima a Ribeirão. Tá mais ou menos quantos? 50 quilômetros de Não, Ribeirão? um pouquinho Um mais, pouquinho 100 mais? Dá uns 100 quilômetros de quilômetros de Ribeirão. Ribeirão? Olha aí que É legal. assim, Orlândia, Na região de Orlândia, isso, Guará. Orlândia, São São Joaquim da Joaquim. Barra, Guará. Tá, olha aí que legal. Eu tenho, assim, conhecidos ali na região, um pouco de São Joaquim e de Morro Agudo. Tá Sim, tudo é tudo aqui próximo ali, né? perto, Tudo ali, Orlândia, exatamente. enfim, né? Mas que legal. Você vê que eu tenho, assim, essa certeza, e você pode confirmar, que antes da mamãe te convidar, estava orando por você. Com certeza, né? A palavra fala, né? Ele nos amou primeiro. Sim, sim, Tem sim. no ventre da nossa mãe, né? Ele conhece a gente. Mas Jesus é muito lindo, né, pastor? Porque Ele ele é. respeita Sim, a nossa sim. vontade, né? E a nossa história. Porque depois que eu conheci a igreja, pastor, um adendo aqui, Tá, fica à radionautas, um vontade. adendo para vocês. Eu falei para o pessoal da sua equipe aqui que eu não tenho duas caras. Olha Eu aí, sou o que eu sou tá certo. na minha profissão, com os meus chefes, com o meu marido, na rua e em casa.
Eu não minto, pastor, não só porque, como cristãos, não devemos, porque o diabo é o pai da mentira, Claro. mas porque eu não tenho uma memória boa. Então, Sim, quem olha aí. mente, né, tem que sustentar a mentira. Eu não tenho memória boa. Então, assim, eu já Gostei sou disso. uma coisa só, vou falar a verdade pro resto da O mentiroso vida. vai acabar sendo pego na mentira dele, né, Adriana? Exatamente. A mentira tem como é que é? 4 dedos, perna curta, né? Isso aí. Então, assim, pastor, eu conheci a palavra e vivi aquele momento do primeiro amor, mas eu tinha 20 anos e o mundo tá aí para seduzir a gente. Então, eu conheci a palavra, mas aí logo em seguida eu fui estudar fora da minha cidade, né? Eu vim para Ribeirão fazer o colegial, terminar o colegial aqui. Aí você conhece outras coisas. Sim, se você não tá alicerçado, se você não tem alguém para te amparar, tá ali te falando, te ajudando, você acaba se desviando. Então eu caí no mundo de novo, né? E eu falo cair no mundo, pastor, assim, porque eu nunca fiz nada de errado. Eu nunca usei droga, né? Eu nunca fiz nada que desabonasse a minha reputação, nem a da minha mãe, porque eu pensava muito. Mas eu gostava de festa, eu gostava de balada, eu gostava de dançar. Que também, às vezes, é até o comum, né, para o jovem de 20, 22, 25 anos, né? Ele tem ali os amigos, tem ali os eventos, né? E eu não tinha amigos cristãos, né, pastor? Porque eu tinha amigos cristãos na minha cidade. Lá em Quando Guará. eu mudei, lá em Guará. Quando eu mudei, eu fui apresentada para um mundo novo, que era o meu mundo antigo, o mundo da carne, né? E a carne fala mais alto, né, pastor? Se a gente não tem um lado espiritual maior. Hoje, glória a Deus, eu tô com 50 anos, pastor. Então, eu já tenho maturidade, né, vida suficiente e busco muito o Espírito Santo, porque eu acho que a gente tem que buscar, pastor, a gente tem que querer. Quando a gente quer, ele nos enche. Então, essa questão de buscar muito o Espírito nos preenche. E quando nós somos preenchidos, essa é a minha visão, né? Quando nós somos preenchidos pelo Espírito Santo, você vai deixando de querer outras coisas, Com certeza. Na verdade, a vida cristã também, ela pressupõe um crescimento. Sim. Né? Por isso que Jesus disse que a pessoa nasce de novo, ou seja, nasceu, é um bebê. Não tem como a gente pensar de outra forma. Espiritualmente, né? Ele precisa agora, e Paulo fala sobre isso também, né? Que ele ainda tinha que dar leite para a igreja de Corinto, porque eles não podiam receber um alimento sólido. Ou seja, né, nasceu de novo, precisa realmente de ser cuidado, né? Que talvez aí nessa transição de Guará a Ribeirão, né, não houve ali contigo, e aí então às vezes a gente acaba ficando exposto novamente, né? Mas o que é bom é que aquilo que foi plantado, né? Foi uma terra boa, glória a Deus. Né? Então, né, veja que estava lá. E eu penso também que mesmo depois desse momento, a sua mãe continuou intercedendo por você. O tempo todo, intercedendo. Né? E ela mandava versículo da Bíblia. Naquela época não tínhamos internet. Essa né? facilidade que a gente tem hoje, né? Não tínhamos celular. E nem o WhatsApp, nem viu? o WhatsApp. Quem é novinho que nos ouve, a gente vivia na era da pedra. Isso. Então a gente se comunicava por ligação. Tinha que telefonar. Então ela me ligava, a primeira pergunta que ela me fazia: filha, como você tá? Tô bem, mãe. E a senhora? Porque nós tínhamos uma relação muito amigável. Que legal. Tô bem, mãe. E a senhora? Tô bem. Leu a Bíblia? Olha aí. Aí às vezes eu mentia, aí quando eu mentia ela falava, eu sei que você não leu, não mente pra mim, não mente pra Deus. Ela, tá bom, mãe, não li. Tá, então, aí eram as perguntas, a sequência. Você tá bem? Leu a Bíblia? E o que você tá lendo? Tá. Ela não perguntava se eu tava comendo, nada. Ela só perguntava, leu a Bíblia? E o que você está lendo? Porque a preocupação espiritual, né? Da sua vida espiritual, né? Porque a gente sabe também que quando a pessoa está bem espiritualmente, as outras áreas da vida vão fluindo, né? Como que um reflexo, né? Pastor, hoje eu tô tão feliz tendo 50 anos, pastor, que o que eu queria dos 20 era o colágeno. Tá. Radionautas, mulherada que tá me ouvindo agora vai entender, a gente quer o colágeno de volta, que acabou. Mas a maturidade, pastor, e a
a vontade de buscar Sim. abre um leque de conhecimento na nossa vida que transforma a gente, sabe, pastor? Mas hoje você tem, né, também, já nessa fase da vida, muito o que compartilhar, Ah, né? sim, eu tenho muita Então, experiência, muita né, pastor? experiência, né, de vida de uma forma geral, família, enfim, né? Então, isso também faz a diferença naquilo que a gente está vivendo nesse momento na vida, na fase que a gente está Sim, vivendo. Cada fase propõe algo, né? Então, agora, essa fase é essa fase de compartilhar, né, pastor, tudo e aquilo que você viveu até aqui, né? eu faço terapia, né? A minha terapeuta é cristã e é uma bênção. E eu tô numa fase tão plena, Olha que eu tô tão bênção, feliz, que sabe, bênção. pastor? Eu tô tão assim. Eu nunca achei que eu ia chegar nessa fase, Tá, porque eu tô com gratidão no meu olha que coração, bênção. né? E eu fiz faculdade de história também, o senhor Tá. perguntou sobre a minha trajetória, Sim, né, sim, sim. profissional. Então, por que que eu tô falando isso pro senhor que eu tô plena? Porque eu, na faculdade, e por curiosidade também, eu estudo muito, pastor. Eu Tá, leio muito, né? Eu busco várias culturas, tá. gosto de viajar. Então, por conta da faculdade e da minha curiosidade, eu acabei lendo e estudando muito sobre outras religiões e tradições Olha aí. espirituais, o que me faz enxergar que só Jesus salva mesmo, Glória a pastor. Deus. Sabe, eu respeito porque eu acredito, pastor, que tem radionauta que não é cristão que está nos ouvindo Sim, com agora, certeza, né? com Você certeza. que pode ter a fé dele e nos ouve, porque preenche, Com né? certeza. A gente transborda Cristo e Cristo preenche, né? Então, assim, ter esse conhecimento, pastor, dessas outras religiões e costumes, me fez ver que Jesus é muito bom. E isso me trouxe uma plenitude muito grande, né? Eu tô nessa plenitude muito grande. Embora a gente passe pela menopausa, né, mulherada que tá ouvindo, radionautas, meninas. O desafio, né? As mulheres, né? Às vezes até tem assim um desafio maior nessas fases da vida, né? A minha esposa, ela tardiamente entrou na menopausa e eu acompanhei todo o processo ali. Realmente é um desafio grande. Mas é aquilo que eu estava dizendo. Hoje você tem condições, então, de comunicar, seja com aquela mulher mais jovem, seja uma jovem senhora, sejam senhoras, né? A gente Sim, tem condições de comunicar porque a vivência nos ajuda muito também, né, a entender o universo de cada faixa etária sim, e as e as experiências de cada experiências, né, e faixa que etária. às vezes a gente, o adulto, né, quer às vezes colocar na cabeça de um jovem algo que infelizmente não vai acontecer naquele momento porque não é a fase da vida dele. E a gente, por exemplo, como pais, né, eu tenho um casal de filhos, né, e a minha filha já é casada, meu filho ainda não, mas às vezes a gente, como pai, né, já vê, olha, eu não queria que meu filho passasse por isso, eu não queria que ele vivesse tal experiência. E às vezes a gente tenta conduzir, né, de alguma forma, e às vezes não consegue, Eu gosto porque, muito né, de metáfora, sabe, sim, pastora? A minha mãe falava para mim assim, ó, não põe o pé ali porque tem um prego. Se você pisar, vai doer. tá, Só que a nossa ingenuidade, a nossa arrogância da juventude faz o quê? Faz a gente pisar no pisar. E às prego. vezes pisa de novo. Pisa de novo. E ontem eu estava falando com a pastora, a minha vida e a minha experiência no rádio, eu trago a minha vivência. E a Isso. vivência das minhas amigas, de quem convive comigo, porque é isso que dá certo. Tá. Nós somos gente de carne e osso. Não adianta eu chegar aqui, fazer uma personagem, que eu tenho uma vida 100% perfeita, que o meu casamento não tem desafio, que o meu marido é mais lindo que o das outras, que é um homem perfeito. Não adianta. Isso não dá certo. E não é verdadeiro, né? Não é É o que você falou, né? verdadeiro. Eu vou fazer uma personagem, a gente não É, aguenta a sustentar. verdade, a verdade hoje assim, a gente tem um advento das redes sociais e é engraçado isso, né? Porque na maioria das vezes as pessoas estão postando só o Só o sucesso, bonito, só o né? Ninguém bonito. quer postar o lado feio, ninguém posta que tem dor de barriga, né? Então, né? Mas somos seres humanos e a gente Pois sabe que é. tem, né? Mas eu gosto de ser humana, pastor. Eu Isso gosto é o mais de mostrar maravilhoso. o meu lado humano. E tô falando tudo isso para chegar na conclusão.
As minhas experiências me trouxeram até aqui, Glória a as Deus. boas e as Tá. ruins. E ter coragem de compartilhar as ruins é o que me torna cristã. E é também aquilo que a gente vê nos evangelhos, né? Eu falei ontem aqui no ar que eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, porque ela não fala só do sucesso dos personagens bíblicos, na verdade fala Sim, dos seus fracassos, né? A Bíblia, ela expõe os medos, ela expõe as dores, né? Hoje de manhã, por exemplo, o meu devocional estava falando sobre a restauração do apóstolo Pedro, né? uhum, E mostra que ele negou. Né? A Bíblia poderia ter omitido que Pedro negou, poderia ter colocado ele já verdade. como apóstolo, líder da igreja, aquele homem, né, eloquente, com aquela ousadia, autoridade. Não, a Bíblia mostra a sua fraqueza, mostra que ele teve medo, né? Mas também mostra que Jesus o restaura. Então, isso que você está colocando e compartilhando aqui é muito importante. Você que está nos ouvindo, seja através do YouTube, seja através aqui da ON, né, no aplicativo, na internet, saiba disso. A Bíblia, ela nos mostra como ser gente. Exato. Não é isso, Gente Adriana? decente. Gente decente. Gente decente, Gente de porque verdade, né? gente de verdade, é isso que o senhor falou. Gente decente, pastor, é gente de verdade. É aquela pessoa que erra e Sim, tem a coragem de sim. falar: puxa vida, errei, como que eu posso fazer para melhorar? Claro, Né? claro. E isso é legal a gente levar a conversa para esse viés, pastor, porque tudo depende da comunicação. Olha aí, que legal. Se a gente se comunica de uma maneira eficaz, de uma maneira mais assertiva, as chances da gente errar é muito menor. Com Então, eu certeza. posso estar errada, porém, a maneira que eu vou me comunicar faz toda a diferença. Sim. Posso contar outra parábola assim? Claro, claro. A gente está aqui Um rei. aprendendo hoje com ela, Adriana Mitter. Aprendendo, eu vou me sentir lisonjeada na sua Mas é mesmo. frente. Não. Estamos Ó, aprendendo aqui Tinha um juntos. rei, né, que chamou lá as pessoas, estava morrendo, aí chamou um conselheiro e falou para ele: me diga o que vai acontecer. Ó, o senhor vai morrer e as pessoas vão herdar tudo que o senhor tem. Manda matar o rei. Manda matar o conselheiro, né? Tá, O rei chamou, o rei estava doente, sabia que ia morrer, O mas ele conselheiro não chegou aí, queria ouvir a verdade. não queria. O conselheiro É, falou a verdade o para ele. Você vai conselheiro falou a morrer. verdade nua e crua. Você vai É morrer. tipo assim, vamos chorar uma semana e já nem era. vão chorar uma semana. Você vai morrer, rei morto, rei posto. Você vai morrer e vão levar tudo que você tem. Tá. Manda matar esse conselheiro. Chamou outro conselheiro. O outro chegou lá e falou assim: meu senhor, a sua vida não é longa, mas o senhor vai se perpetuar na história, porque o senhor se vai, mas as pessoas vão ficar com a sua lembrança. Ou seja, ele embrulhou, vão lembrar Deu do uma senhor. floreada Ele ali, floreou. né? Na verdade, eu vou trazer outro exemplo. A verdade não é uma coisa preciosa? Sim. Receber a verdade não é uma preciosidade? Sim. O senhor não prefere receber a verdade do que uma Sim, mentira com suave? certeza, com Eu certeza. também. Só que olha a diferença. Se eu pegar um diamante bruto, que é muito valioso, e jogar na sua cara, você vai querer? Não tem razão, porque vai achar que é uma pedra, né? E qual a Vai consequência falar, disso? não Vai te machucar. vai machucar e não Se vai eu dar valor pegar um ainda diamante aquilo, né? bruto e jogar na sua cara agora, pastor, vai cortar, vai machucar, o Sim. senhor vai me odiar. Sim. Se eu pegar esse diamante, lapidar, embrulhar num papel muito bonito, colocar numa caixinha e te entregar, qual que vai ser a sua reação? A pessoa vai se sentir muito valorizada, prestigiada, honrada com o presente. Exato, assim é com a verdade. Tá. Eu posso falar a verdade de uma maneira bruta, que vai magoar, Sim. mas eu também posso falar a verdade de uma maneira suavizada. Né? Então, por isso essa é até a comunicação você assertiva. está falando isso, eu estou lembrando, né? A palavra de Deus diz que nós temos que falar a verdade em amor. Sim, Porque muitos dizem que a verdade dói, né? Não é essa a ideia, mas né? dói A mesmo, verdade né? dói. Mas quando você a diz, como o Adriano está colocando aqui com essa parábola, em amor, então aí o resultado vai ser totalmente diferente. É nessa linha aí, é isso? Isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu uso com o meu marido, porque tudo que eu vou falar com as mulheres e com quem está nos ouvindo, porque
eu sou mulher, então a primeira ideia que vem é a mulher que vai ouvir, mas homem também ouve e também pode Sim. aprender E se às vezes tiver até mais aberto. homens, viu? Deixa eu ver se eu entendo as mulheres. Exatamente, Isso. Então, assim, os homens também vão ouvir. Então, eu vou falar radionautas ao invés de falar Sim, mulherada, sim. né? Então, assim, eu uso, pastor, eu venho aqui, eu não venho aqui inventar, não. Tá. Eu não venho aqui jogar regra na cabeça de vocês. Não, eu venho dividir com vocês o que eu usei, Tá, deu certo pra mim, Tá. funcionou, não é experiência que eu venho fazer Tá, com vocês. tá. Funcionou comigo? Ah, então eu vou contar. tá. Como que eu faço com o meu marido? Agora essa tem que Então, ser para as Mas mulheres. agora eu vou precisar de desculpa interromper você um pouquinho. Imagina. Porque aqui quando a conversa é boa, a hora voa. Não, Já foi 11h32 já foi o primeiro bloco. Pois é. Então a gente vai agora para o nosso intervalo. Você continua com a gente, por favor, porque tá bom demais. Até Então, para saber como que eu Isso, eu mudo aproveitei, ali meu eu aproveitei marido, esse o gancho horário, aí, entendeu? Eu quero te exatamente. A deixar mulherada vai curioso. amar. A comunicação certa, de maneira certa. Então, ó, no próximo bloco, a gente vai agora já entrar um pouquinho mais na temática do programa Papo de Mulher. Então, você vai saber um pouquinho mais. E a Adriane já tem aí, ó, já tem algumas orientações. Então, tá difícil aí de comunicar com o marido, com a esposa. Agora, no próximo bloco, você vai ter já uma direção a respeito disso, né? E você continua com a gente agora, 11h34. A gente vai para esse break, mas é muito rápido, a gente vai. Já volta, você que está com a gente no YouTube, continua ligadinho, é muito rápido, é o nosso break, a gente já está voltando aí então, e a Adriane dando sequência, respondendo agora como faz para você lidar melhor aí com o seu marido, com a sua esposa no dia a dia. On Web Rádio, tá todo mundo ligado. Você está ouvindo aqui na ON, Papo de Sexta. Pro Papo de Sexta, agora, hein? Você já sabe, toda sexta-feira, das 11 ao meio-dia, sempre tem um convidado muito especial aqui na ON para bater um papo com a gente, né? Trazendo aí temas relevantes, né? Hoje a gente está batendo um papo aqui com a Adriane Mitter, ela que vai estrear na próxima segunda-feira, dia 20, às 15 horas, aqui na ON, com o programa Papo de Mulher. Tá contando um pouquinho da história dele. Ó, se você tá gostando, né? Tá aí acompanhando através da nossa live no YouTube, aproveita para se inscrever no nosso canal, dá essa moral pra gente, ó. Dá aquele joinha, né? Faz um comentário, ativa o sininho, porque assim você fica por dentro de tudo que tá rolando aqui na ON Web Rádio. Combinado? Bacana? Então, ó, ON Web Rádio tá no YouTube, tá nas redes sociais. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, você pode acompanhar a gente no TikTok, também no Facebook, tá bom? Bacana? Ó, @OnWebRádioGospel. Lá no Instagram a gente tá precisando do seu apoio, hein? Nós precisamos de mais seguidores no Instagram e você pode nos ajudar, tá bom? Vai lá, se inscreve, curte, compartilha a ON só com todo mundo. E agora a gente vai dar sequência. A Adriane tá batendo um papo comigo aí sobre o programa Papo de Mulher, mas sobre vida, relacionamento, a maneira de comunicar. E agora a gente vai continuar com ela e ela tem algo aí para dizer, hein? Para você, esposa, você, marido. Então, Adriane, como é que a gente faz para comunicar melhor? Bom, pastor, eu não vou dar spoiler, porque eu vou contar Tá bom. como eu cheguei nessa condição na Sim. segunda-feira, Aí. às 3 horas da tarde. Já tô vendendo meu peixe aqui, Radionautas Isso Mulherada. aí mesmo. Né? Se você quiser saber o Saber começo, mais. o fio da meada, você vai ouvir lá. Tá. Como que eu cheguei aqui. Isso. Porque é um caminho, É um né, caminho, pastor? É um um caminho. caminho árduo, não Isso. foi tranquilo, não. Não pensa que é assim, Exatamente, ó. não, a duras penas, minha filha, foi ali, um tijolo em cima do outro. Mas a pergunta que não quer calar é a duras penas, mas vale a pena. Muitíssimo, A tanto duras que eu tô penas vale a casada, pena, então. tanto que eu Então, continuei casada. Olha aí. Ó, só uma coisinha que eu vou falar na segunda, só para deixar a galera curiosa.
Eu namorei 10 anos e eu não queria casar, porque eu sou estereótipo da mulher moderna. Eu morava sozinha, ganhava meu dinheiro, tinha empregado, eu não tinha aquela cabeça, né? Não preciso de homem para nada, de maneira errada. Sim. Porque a gente precisa do homem, sim, né? Mas obrigado, Jesus. né? Raquelzinha, obrigado porque você precisa de mim, mas eu também preciso de você. A vida é um casamento, né? É um casamento é isso, precisa de duas pessoas. Aí, pastor, resumindo aí, com 60 dias eu queria matar meu marido, pôr fogo na casa, porque eu não aguentava. Olha verdade. Não tô usando sinônimos, não. Eu tô falando literal. Eu queria matá-lo e queria pôr fogo na casa. Eu queria sair dali e acabar com tudo. Muito brava. Muito. Mas aí eu, cristã, namorei 10 anos. Falei, gente, peraí. Eu não vou jogar 10 anos da minha vida fora. Eu amo esse homem. Por que eu não posso buscar? Né? Olha aí. Aí eu fui buscar na inteligência emocional, na palavra de Deus, como que eu poderia mudar essa situação. Sou jornalista, né? Fui pesquisar, saí a campo. Eu entrevistei mais de 200 mulheres casadas. Casamento novo, casamento antigo. E eu constatei o mesmo problema. Comunicação. Olha aí. Em todas essas situações? Em todas essas situações, pastor, a maioria dos casamentos dão errado por conta da comunicação. O marido fala uma coisa, a mulher interpreta errado. A mulher fala uma coisa, o marido interpreta errado. E aí vira um coquetel molotov, uma panela de pressão, explode rapidinho. Então, a dica que eu vou dar, né? Para vocês verem que vale a pena a comunicação certa. Meu marido joga bola de quarta-feira. Hoje não joga mais, ele só vai pra quadra. Eu machucou o joelho, hoje só vai pra quadra. Mas acredito que as mulheres. Mas é um momento, talvez, de lazer dele. Exato, exato. E, gente, a gente vai ouvir, vocês vão ouvir isso com frequência. Tanto a mulher quanto o homem precisa ter um momento seu. Né? Pra você. Porque, pastor, eu falo que você só pode ser 2 se você for 1. Olha que coisa louca. Repete isso aí que é legal, né? Você só pode ser 2 se você for 1. O que é isso, Adriane? Eu só posso dividir se eu tiver inteira. Eu não tenho condição de me doar num relacionamento se eu estiver caindo pelas tabelas. O que você está falando tem um pouco a ver, né, com o que Jesus disse, né? Eu preciso me amar para amar. Exato. Né? Ele fala, ama o próximo como a você mesmo. Exato. Não tem como a gente pensar em amar o outro se não tiver esse amor próprio, essa dignidade, né? Exato. E se amar é estar inteiro. É você se conhecer, é saber o que você gosta além do outro. Mas vamos lá. Meu marido jogava bola às quartas-feiras. E aí, conversa vai, conversa vem, o senhor é homem, o senhor vai estar num grupo de amigos, a coisa tá muito legal, o senhor vai lembrar da hora? Não, jamais, né? A mesma coisa, gente. É um risco muito grande até, né? Você tá com um grupo de amigas, você tá tomando um chá, tá num shopping, tá fazendo compra, tá numa reunião de amigas, enfim, né? Quando você tá fora da sua rotina ali, o risco de você não lembrar da rotina é muito grande. E como a gente falou aqui, né? A conversa é boa, né? Você nem vê a hora, né? Exatamente. Vai entrando um assunto, entra outro. Exato. Né? Então, quando ele chegava em casa, pastor, eu não tinha a sabedoria de falar correto com ele. Aí eu gritava, eu xingava. E o que eu vou ensinar para quem tá ouvindo agora? Ao invés de você falar, eu odeio que você chega tarde. Eu mudei. Eu entendi que se eu começasse a falar... Porque, na verdade, pastor, a comunicação é um negócio muito maluco. A gente fala uma coisa querendo dizer outra. Então, quando eu falava para ele, eu odeio que você chega tarde, o que eu estava querendo dizer? Na verdade... Eu queria ter ele com você eu mais prefiro cedo. que você chegue cedo. Então, quando eu mudei a minha comunicação, ele começou a entender. Então, ao invés de eu falar, eu odeio que você chegue tarde... Quando ele chegava, mesmo que era tarde, eu falava, ai, que bom que você chegou, eu adoro que você chega cedo para ficar em casa. Eu até, assim, como homem, poderia também ajudar nessa frase. Se você disser, mulher, estava com saudade de você, muda tudo. Muda. Né? A pessoa... ele vai pensar 2 vezes, poxa, eu estava lá com os amigos, estava legal também.
mas eu tenho a minha esposa em casa que está com saudade de mim. Exato. Ele começa a fazer Sim, essa reflexão, esse balanço Tá, aí, né? tá, olha aí. Onde eu estava, o que ele ganha onde ele estava e o que ele ganha quando ele está em casa. Sim, Porque todo mundo, pastor, quer se sentir amado. Isso é claro. uma premissa do ser humano. Sim, sim. Então, se você começa a repudiar o seu marido, e muitas mulheres se enganam, muitos homens se enganam, e pensam assim, o repúdio é só no ato sexual. Não! O repúdio é no dia a dia. Sim, na relação. Na ali, né? relação interpessoal, né? Então, assim, se você começa a repudiar o seu marido, se você começa a fazer do seu lar um inferno, este homem, esta mulher não Ele vai não vai querer estar voltar. em Não casa. vai querer voltar. Exatamente. Por exemplo, ele estava lá no ambiente, rindo, brincando, Isso, descontraído ali, descontraído, né? E tal. Aí ele exato. chega em casa e já enfrenta esse clima, Uhum, ele vai fazer a conta. exatamente. Todos Pô, nós, peraí, né? na rua é mais legal do que tá Todos nós, aqui. né? Vamos fazer Né? ali, né? O que para mim traz mais satisfação, não é? Exato. Então, Porque assim, pastor, nós não somos uma coisa só. O ser humano é sim, uno. sim, Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espíritos. sim, com certeza. Espírito. Então a gente tem que trabalhar esses três polos, Sim. em mim e Tá. no outro. Sim. Só que tem um detalhe para quem está nos ouvindo. Eu não mudo ninguém. Não. Eu não mudo o outro. Eu preciso mudar a mim mesmo. A gente se muda Sim. e a minha mudança é um reflexo do outro. A minha mudança vai refletir no outro e o outro muda. Sim. Não tem erro. Ai, Adriane, já tentei de tudo. Mentira. Não tentou. Vamos se esforçar com vontade? E tem também aquela questão, né, no relacionamento, no dia a dia, eu costumo dizer assim, ninguém constrói um muro do dia para a noite. Não, um casamento é uma construção, é Aí tijolo você vai por colocando... tijolo. mas aí nessa questão, que eu dizer assim, relacional, né, entre pontes e muros, né, se no dia a dia eu vou permitindo que esses estresses, mesmo que pequenos, né, eles vão ali se perpetuando, vai criando uma barreira de comunicação. Então, se a gente aprende que eu tenho que, para relacionar bem com o outro, ser uma ponte para ele, ao invés de ser um muro, né, Exatamente. a gente consegue ter uma relação Exatamente. muito melhor. Hoje não é fácil, eu percebo isso, assim, eu vou falar aqui quantos anos eu estou casado, as pessoas vão ter um susto, mas, né, tudo bem, eu tenho quase idade para ser pai da Adriane, mas tudo bem. Não, assim, eu falo para as pessoas, né, eu convivo com a minha esposa agora, em novembro desse ano, serão 41 anos de convivência. Nós também tivemos um namoro longo, né? Quase 6 anos entre namoro e noivado. Então, nós estamos casados há 35 anos. Né? Adriane, é desafiador. Mas muito, é todo Porque dia. o que você está falando aqui da comunicação, até hoje, depois de tantos anos juntos, olha, 40 anos para 41 é tempo. Né? Muito. Aí você fala, pastor, você não aprendeu a comunicar ainda, né? Às vezes a gente ainda erra na comunicação, Adriane. Não é que às vezes a gente ainda erra. Sabe o que acontece, pastor, que eu vejo? A gente se acomoda. Tá, olha aí. A gente se acomoda e a gente fala assim. Aí é onde entra o do tripé que eu falei, Tá. o lado espiritual. Tá. Ah, mas você já fez de tudo. Que o sem vergonha tá, fica soprando ali, no soprando seu ali. ouvido ali. Aquele que né? quer nos separar fica soprando. Exatamente, ele fica ali. Ah, mas você já fez de tudo, você é uma pessoa boa, sabe? Olha o tanto que você já sofreu, sabe? Fica inventando, Sim, ele não muda não. Não, ele não vai mudar, esquece, ó. Olha aí. Você, minha filha, você pode se virar sozinha, você não precisa desse homem pra nada. Olha aí. Larga esse homem. Gente, vou falar uma coisa, eu tenho um monte de amiga solteira. É melhor investir no que você tá do que ir pra pista e procurar pista. outro. Pelo amor de Deus, pelo sangue Não, de Jesus. Como é que é, Adriano? Não volta pra pista não, que a pista tá complicada, gente, hein? Pastor, eu tenho amigas que não são cristãs e estão separadas e solteiras, são o meu maior exemplo de continuar casado. Olha Às vezes eu falo, vou meter o pé em tudo, dane-se a comunicação, dane-se tudo. Aí eu lembro que tá mais
mais difícil lá fora do que aqui, eu fico Sim. quietinha. Na verdade, como a gente está conversando aqui, né? Os relacionamentos são desafiadores. A Muito. Bíblia traz para a gente alguns exemplos, né? E eu vejo que, como é sábio, né? A palavra de Deus, né? A Bíblia diz sobre a amizade, que é ferro que afia o ferro. Ou Exato. seja, não tem como criar um relacionamento profundo, íntimo, real, verdadeiro, se não tiver esses atritos, porque é um lapidando o outro, não E é? junto com a comunicação, pastor, tem o lance da inteligência emocional Tá, também. tá. Porque aí, o que é, né? Eu não vou ser uma pessoa muda, vou calar a boca, vou deixar esse homem fazer tudo que ele quiser. Claro que não. Tá. Não é assim. Porque Não a é gente se anular também no Isso, você não vai, relacionamento. de jeito nenhum, você não vai se anular. Só que quando você começa a buscar a inteligência emocional aliado à palavra de Deus, você vai se tornando um ser humano Olha melhor. aí. E quando você se torna melhor, sem perceber, o outro vai mudando Tá, também. Porque tá. pensa só, meu marido, tá? Sim. Eu não conto isso com orgulho, pastor. Eu trabalho fora desde os 7 anos de idade. Tá. Então, quando eu casei, eu não sabia cozinhar, Tá. eu não sabia limpar uma casa. Por quê? Porque eu sempre trabalhei fora. Você estava né? assim, desenvolvendo uma vida profissional. Exato, eu fora- optei. Tá. Na verdade, não foi opção, né? Foi necessidade. Sim. Na Eu verdade, tive- até talvez por conta da tua criação ali, né? Isso, Você já foi. Exato. Então eu não conto isso com orgulho, mas eu não tive uma criação de uma mãe do lar, né? Tá, Eu fui tá. uma profissional, uma executiva, então Sim. eu não sabia cozinhar. Aí imagina, por que eu tô trazendo esse exemplo? Para mostrar a nossa mudança, o que gera no outro. Sim. Meu marido sabia quando ele casou que eu não sabia cozinhar. Aí eu me esforço, faço uma comida bacana, gostosa para ele. Qual que é a reação dele, pastor? Olha, no mínimo que você está se esforçando Ele para. vai ficar Vai feliz. ficar muito feliz, Então, vai dizer, quando olha, eu mudo, né? o outro muda também. Porque Sim. se eu não sei cozinhar e vou buscar aprender, eu tô me mudando, correto? E é sinal que você está também sentindo a necessidade do outro e querendo, de alguma forma, suprir aquela E o necessidade. outro percebe. Sim, Então, assim, o casamento é doação. tá. E me perdoe, pastor, mas eu vou ter que falar. Perdoem, pastor, e perdoem os homens que estão ouvindo. Mulherada, presta atenção, abre bem os ouvidos agora. Tá. O casamento está na nossa mão. Olha aí. O casamento está na mão da mulher. Manter o casamento, salvar o casamento, restaurar o casamento. Por quê? A gente tem, né, biologicamente, o nosso cérebro, Tá. desculpa, falei errado, os nossos neurônios, eles fazem a conexão mais rápido que de vocês, então a Tá. gente fala mais que vocês. Por isso, homens que estão nos ouvindo, que a mulherada fala demais. A gente Não tem... fala demais, tá vendo? Tem uma questão neural aí. Exatamente, a gente desenvolve a fala mais rápido por conta disso. Tá. Então, a mulher, ela tem uma sensibilidade maior que o homem. Biologicamente, as mulheres têm alguns itens aí de fábrica diferente do homem. Tá. Então, a gente tem mais paciência, a gente tem mais sabedoria, a gente tem mais delicadeza, né? Isso nasceu conosco. Tá. Ai, Adriana, eu não tenho delicadeza, eu sou igual um rinoceronte. Vamos mudar isso, porque dá para mudar. Sim, Quem- até porque talvez você está sendo esse rinoceronte por conta de alguma situação que viveu, né? Exatamente. Às vezes, de repente, que eu está sendo falei, pastor. machucada no processo, Nós começa, somos né? um tripé, Sim. corpo, alma e espírito. Tem coisa na sua alma que dói, que tá sangrando, você não vai conseguir sorrir, Tá. né? Então, assim, nós, humanos, também somos uma construção, Sim. né? E a gente sim, tem sim. exemplos bons e ruins, temos traumas, Tá. né, comportamentos. Então, a gente vai evoluindo conforme vamos vivendo. Mas também tem jeito, a pastor. questão das referências, Adriane, que Total, às vezes, né, a total. pessoa traz para o relacionamento talvez as referências daquilo que ela viu, que ela viveu, suas experiências. Nosso tempo tá acabando, vocês vão ter que ouvir isso na segunda-feira. Mas, pastor, eu fui uma filha criada sem pai. Olha aí, Isso tá vendo? afetou demais o meu relacionamento. E o Sim. meu marido falava isso porque eu gritava, pastor. Tá, olha aí. Olha,
É difícil, parece difícil eu falando aqui hoje, parece que eu sempre fui doce com meu marido, aquela esposinha. Imagina, eu fui o demônio, eu gritava, e ele Sim. falava pra mim, sabe por que você tá gritando comigo? Porque você não teve pai Tá. pra meter a mão na sua boca. Ou seja, o que ele queria dizer com isso? A falta da referência masculina não me permitia respeitá-lo Sim, enquanto homem, sim. enquanto marido e na posição do casamento, Tá. né? Tá. Então, assim, a gente tem, pastor, uma série de dificuldades na vida. Não pensa que eu vou chegar aqui e vou falar, olha, eu vou bater uma varinha de condão, mulherada, você vai se transformar. Não. A gente vai fazer uma construção juntas. Sim, Eu tô sim. aqui, né, para ajudar essa mulher que tá a fim de restaurar o casamento. E não só o casamento, às vezes você tá namorando, isso é muito importante. Tá. Você já começar a construir o seu futuro casamento. Tentar entender o contexto do Isso, outro para ver, né? exatamente. E de repente, pastor, namoro foi feito para terminar. Tá. Ó, não é por aí. Tô conhecendo, Talvez tô me não seja, né? conhecendo, Talvez não seja a exatamente. pessoa. Tô me conhecendo, porque se conhecer é muito importante, Tá. né? Por exemplo, a menina criada sem pai, pastor, segundo a psicologia, ela tem uma necessidade, uma carência de afeto masculino muito grande. Tá. Então, o cara foi lá, passou a mão no seu cabelo, falou que você é bonita, acabou, já tá apaixonada. E às E vezes nem tem sempre ainda é uma questão Pode ser nisso que carência. é nisso que a Adriana está falando também, e que poderá trazer um prejuízo futuro, é que às vezes você vai enxergar esse rapaz, essa pessoa como um pai, e lá na frente não Isso. enxergá-lo mais como um marido. Exatamente. Aí é um desastre, Aí né? Porque complica ninguém transa tudo. com o pai. É, E o então. casamento não é só feito de sexo, mas a gente também tem o sexo. É uma parte afetiva, né? O corpo, como você disse, Exatamente. corpo, alma e espírito. o Exatamente. corpo também tem suas necessidades ali para serem, né, supridas de alguma forma. Adriane, a gente está partindo para o final aqui, como eu digo sempre, no papo de sexta, quando a conversa é boa, a hora, ó, Eu já voa, tô né? triste, eu quero mais. Por isso que eu vou Então, voltar segunda. volta na segunda e nós vamos ter mais papos de sexta aqui também, né? Trazendo Me a chama que eu Adriane para a venho. gente compartilhar um pouquinho, né? Aproveitar assim dessa experiência, né? E a gente vai conseguir fazer isso mais vezes, até porque agora ela já é da casa, né? Então Glória a Deus. fica mais fácil de chamar para cá, tá bom? Mas para a gente fechar aqui, deixa uma mensagem aí para essas mulheres, né? Por que papo de mulher? Pastor, a gente é um universo, né? Tá. Eu vou puxar a sardinha pro lado da mulherada porque eu sou mulher, Tá bom. né? Então, nós somos um universo, né? E bater papo é o que a gente mais sabe fazer, Sim. né? Então, é isso que eu quero, é bater papo mesmo. Quando eu falo bater papo, quando você chama um amigo para tomar um café, vamos bater um papo? Você é um diálogo, né? As mulheres se sentirem dentro do programa. Isso, é um diálogo. Você Tá. não tem um diálogo com gente que você não conhece, Tá. né? Tipo assim, eu vou chamar você para tomar um café, eu não vou chamar você a segunda vez se não foi legal. Tá. Então, o papo de mulher, eu quero que seja isso, que seja uma interação, que eu fale, que as mulheres interajam, que as convidadas interajam. Vai ser uma reunião ali de Bacana. mulherada. Então pode perguntar à vontade. Pode mandar pergunta, pode mandar sugestão, pode tirar dúvida, que o que eu não souber, porque eu não tenho a pretensão e tenho a humildade de falar, gente, não sei tudo. Claro. Né? Eu vou falar minha formação para a mulherada ficar tranquila. Eu sou formada em História, eu sou jornalista, eu sou formada em Marketing, eu sou pós-graduada em Jornalismo Político, eu tenho MBA em Marketing Digital e estou fazendo uma pós-graduação agora em Comportamento Humano. Tudo para vocês, gente. Olha aí, tá vendo? Entendeu? Mas Preparadíssima. tenho até uma experiência com árabe, uma particularidade minha que eu Olha amo, aí. eu estudo árabe, né? Eu tenho Que saído de legal. falar árabe, mas eu não sei todas as coisas, Olha né? aí. Então, se você tiver dúvida e me mandar e eu não souber de pronto, eu vou pesquisar a fundo para te responder. Bacana, bom demais.
Mas, olha, antes da gente formatar tudo ali, Adriane, a gente teve outros encontros aqui batendo papo, aí ela me manda, né, assim, tudo aquilo que ela pensa do programa Papo de Mulher, as temáticas. Eu falei, uau! Você viu que tem coisa, Tem né? muita Um assunto coisa. vira uma hora, uma Adriane, frase, pois olha, é. e todos temas relevantes, né? Muito. Porque eu estava assim, dando uma lida naquele material que você me mandou, e eu falei, puxa, foi até onde você me disse que é jornalista, né? E eu não Isso, sabia também. que a Adriane Sou escritora, tenho 8 livros escritos, estou então, escrevendo mais olha um aí que agora. legal, vamos falar de tudo isso, né? Então você vê assim que tem muita bagagem, né? E Tem uma muito coisa que eu conteúdo. quero deixar bem claro para as Tá. mulheres que vão me ouvir. Sim. Eu estou altamente preparada para falar para elas, né, sobre as 5 linguagens do amor, que a gente nem tocou no Nem assunto tocou. hoje. Não, porque eu quis deixar isso para segunda E mesmo, sobre mas, né? comunicação. Para quem Tá. está nos ouvindo ainda, para finalizar, As 5 Linguagens do Amor é um livro de um pastor americano chamado Gary Chapman. Eu fiz Sim. curso com ele. Olha aí. E eu tenho por escrito, autorizado por ele, pela equipe dele, por escrito, que eu posso dar, né, curso, treinamento das linguagens do Das amor. 5 linguagens Das do amor. 5 linguagens né? do amor. Então, E quem estiver me ouvindo pode ter certeza. Eu não sou uma aventureira, uma maluca que tem está aqui. conteúdo. Não, eu tenho conteúdo, né? E tenho autoridade para falar sobre Sim. esse conteúdo. O que Olha que você vai bacana. ouvir vai edificar a sua vida. Com certeza. E olha, gente, Adriane tem o temor do Senhor Sim, e muito. tudo aquilo que ela está trazendo com respaldo na palavra de Deus. Isso é fantástico, tá bom? Então, olha, na segunda-feira você já tem um encontro marcado com ela, Adriane Mitter, aqui na ON, às 3 horas da tarde. A princípio das 3 às 4, mas eu acredito que esse programa vai precisar de Vai um ser tempo. difícil. Maior em uma olha hora, só. Adriane. Porque, gente, com certeza são conteúdos maravilhosos, né? E conversa boa, e bater papo, né? Por isso que é papo de mulher. Como a gente está aqui Exatamente. no Papo de Sexta, a gente está batendo papo. Então, olha, veja que vai contribuir muito para a tua vida. Então, aproveita e nos ajude. Compartilha aí com as outras mulheres. Fala nos teus grupos de WhatsApp aí na igreja. Olha, segunda-feira na ON, Adriane Mitter, das 3 às 4, né? Manda, pode. Vou relembrar aqui, quem me conhece do rádio me conhece do Gotas de Otimismo. Então, se você Isso. ouviu o Gotas, todo mundo que me pede para voltar, o Senhor, né, como diz meu marido, abençoou, concretizou para estar aqui na web com um papo de mulher. Olha aí, tá vendo? Então, o Gotas de Otimismo eu ouvia sempre, né? Então, com certeza edificou a vida de muitas pessoas e o Papo de Mulher também vai fazer isso, vai edificar a vida de muitas mulheres. Então, segunda-feira, tá bom? Adriane, ó, Ai, que beijo. alegria Obrigado, estar aqui, viu? participar, convidar todo Por mundo. você doar esse tempo aí pra gente aqui no Papo de Sexta. É uma honra. Beijo, radionautas, beijo, mulherada, beijo, homens que estão me ouvindo. Ah, pastor, rapidinho. Sim. Gente, eu falo gentes lindas, mas eu sou jornalista, então é uma brincadeira, não Tá entenda bom. errado. Então eu vou falar pra vocês agora. Gentes lindas, um beijo. Aí. Espero vocês segunda. Bom demais. Web, Ô, tá Web todo mundo Rádio, né? ligado. Tá todo mundo ligado. E olha, na semana que vem tem mais Papo de Sexta. Você fica ligadinho aí, a nova temporada do Papo de Sexta, que tá demais. Então, aproveita, compartilha só com todo mundo. A gente tá indo, mas a programação da Web Rádio não para não. Vem aí, tarde de adoração. E a gente quer que você tenha aquele final de semana, ó, maravilhoso. Então, beijo grande no teu coração. Deus te abençoe muito, muitão. E tchau.